Olá, empresário e profissional da contabilidade, sejam todos bem-vindos a 2024 e que nesse ano possamos ter muitas oportunidades e crescimento sustentável. Nesse episódio eu quero trazer para vocês a minha visão e as minhas provocações com o tema O Futuro da Contabilidade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, pessoal, é falar sobre futurologia. Eu acredito que pensar sobre o que pode acontecer, sobre oportunidades, sobre transformações, é algo que nos impulsiona para frente, é algo que faz com que a gente se reinvente, é algo que faz com que a gente crie sonhos e expectativas que podem ser alcançadas. E a gente vive um momento na contabilidade, que não é de agora, já vem de alguns anos, é uma construção contínua de evolução muito assim acentuada, não só sobre o aspecto de tecnologia, mas também sobre o comportamento do público consumidor do que a gente faz. Então, vamos dar uma estressada no assunto de perspectivas, de visão de futuro que a gente pode ter e nessa análise assim, empreendedora, talvez fazer algumas reflexões que possam fazer com que vocês se preparem ou, no mínimo, reflitam sobre como vocês estão hoje e o que a gente pode fazer para acontecer de vez agora em 2024. Um dos pontos que eu sempre trago, pessoal, e sempre bato nas reuniões que eu participo, em palestras que eu tenho a oportunidade de prestar aí quando eu viajo, enfim, é sobre tendências, tá? E no meu ponto de vista, um dos pontos mais relevantes que a contabilidade tem como desafio, e eu acho que o futuro vai bater muito forte nisso, e a gente vive um ambiente aí sociopolítico mais tenso, e quando a gente está em ambientes sociopolíticos mais tensos, é natural que há uma exigência maior de atenção aos números, atenção ao orçamento, atenção a projeções para tomada de decisão. Então, fazer com que a sua contabilidade tenha um viés muito mais de informação e orientativo com visão de futuro vai fazer a diferença. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que, sem dúvida, e isso nunca vai deixar de existir, a gente precisa cuidar do passado, fazer a conformidade contábil, atender às regulações e às legislações, até porque a gente, como contador, é contratado para fazer isso, e excelente. Entretanto, muitas vezes isso não tem uma percepção de valor tão acentuada quando você, contador, consegue pegar dados e fazer com que você possa mostrar o que pode acontecer para o futuro de uma empresa com base em algumas premissas. Isso tem muito valor para o mercado, e valor para o mercado significa honorários mais em conta. Então, se você conseguir ter dentro da sua empresa tempo para poder se dedicar a montar projeções, a visitar os seus clientes, entender o que eles estão querendo desenvolver para o ano seguinte, com certeza você vai ter uma relevância muito mais acentuada. Eu sempre digo que, e eu ouço muito que o contador é o médico das empresas. Eu discordo veementemente disso, tá? Para mim, o contador, ele é parte integrante de um time que vai contribuir de forma multidisciplinar para o sucesso de um negócio. Por que eu digo isso? Porque ninguém faz uma empresa dar certo sozinho, não é o contador que vai fazer isso. A gente depende do marketing, a gente depende do pessoal de produto, a gente depende do pessoal da área de construção de venda, a gente depende do contador, a gente depende de uma série de pessoas. Nós somos mais uma peça nessa engrenagem, e naturalmente uma peça importante dentro desse relógio complexo que é uma empresa como um todo. Então, se vocês conseguirem, com o avanço da tecnologia, com o estudo de percepção de inteligência artificial, de produtividade, estudarem mais estatística, estudarem microeconomia, trazerem pessoas para o time de vocês que tenham know-how de conhecimento em análise de dados, com certeza vocês vão poder fazer uma prestação de serviço muito mais assim assertiva, relevante e de alto impacto. Eu conheço colegas que conseguem muitas vezes terem honorários duplicados, triplicados, quintuplicados pelo simples fato de ajudarem as empresas a olharem o que pode vir pela frente. Então, ajudar o teu cliente a perceber tendências vai, sem dúvida, fazer com que se torne um diferencial. E isso, pessoal, está muito atrelado a tempo. Se você não consertar a sua casa, se você não alinhar o seu processo contábil, se você não desonerar o seu time fiscal, se
se você não rever a estrutura de vocês, se vocês não prestarem atenção em governança, como que eu falei lá no último episódio do ano passado, você vai ter muito mais dificuldade para adentrar esse futuro e ser alguém assim que vai construir a história, né? Eu sempre brinco aqui na empresa, né? Quando a gente traz algumas pessoas para trabalhar com a gente, e essa frase ela é muito interessante, né? Eu sempre pergunto, você quer vir trabalhar conosco e fazer a história ou você quer só assistir a história? Então, isso é bem interessante, eu acho que isso vale para o momento que a gente vive na contabilidade. Vocês querem fazer a história ou vocês querem assistir a história? Então, prestem muita atenção nessa postura que a gente precisa ter e que, lamentavelmente, pelo excesso de burocracia, pelo excesso de obrigações, acaba fazendo com que o empresário contábil atue. Outro papel que eu acho super relevante e me deixa muito feliz é a evolução da tecnologia hoje no mercado contábil. A gente está avançando já de maneira bem interessante, resolvendo uma dor, né? Ela ainda não está 100% resolvida, mas ela com certeza vai ser sanada com velocidade, que é a famosa nota fiscal de serviço, né, pessoal? A gente tinha aí no Brasil cada prefeitura com um formato. E para a gente conseguir coletar essas informações é um horror, né? Tem prefeituras com mais tecnologia ricas, né? Tu pega a prefeitura de São Paulo, tem um orçamento enorme. Tu pega do interior aí de uma cidadezinha que mal tem um servidor, né, ali, então já o negócio não funcionava. Então os contadores perdiam muito tempo tentando capturar informações para poder trabalhar. Então esse é um exemplo, né? Então eu acho que com o advento da nota fiscal de serviço nacional e com a União colocando a sua máquina de construção de notas na área de serviço, vai não só padronizar isso no país, mas vai desonerar muito as empresas contábeis de ter que fazer copia e cola e buscar informações que não fazem o menor sentido. Então, eu vejo que o futuro da contabilidade, olhando principalmente para a área fiscal, é uma otimização da área tributária. A gente tem aí uma reforma tributária chegando e tem gente que concorda, gente que não concorda, tem pontos bons, pontos ruins, mas é o que está sendo feito. Mas dentro desse cenário e com as prováveis robotizações, eu acredito muito que até as apurações do Simples Nacional poderão ser feitas no futuro muito próximo por dentro de plataformas da União. Não vai mais fazer sentido você pegar notas fiscais, botar no sistema contábil para apurar um imposto e devolver para a base da União se a informação já está na União. É muito mais fácil a União colocar um regramento de cálculo automático lá e já gerar a guia do que vocês terem que fazer isso manual. Então, percebam como vai surgir ganho de tempo com tecnologia. A mesma coisa a inteligência artificial e o Open Banking. A gente está na era aí das fintechs, a gente vê aí um monte de CRMs e outras empresas abrindo seus próprios bancos, né? A gente teve uma evolução de maturidade muito grande no Brasil em relação a isso. O Banco Central deu passos importantes e de descentralização. E isso faz com que o acesso à informação de dados financeiros dos bancos sejam cada vez mais conectados com os sistemas de gestões de contas a receber e a pagar, que consequentemente vão gerar os dados para a contabilidade sem manipulação humana. Então, esse processo todo de captura, copia e cola que eu digo, né? E muitas vezes atrapalhando até a jornada de quem estuda contabilidade, eu acho um pecado. A pessoa se formar em contabilidade e depois ter que ficar num escritório baixando nota. Não tem sentido isso. Então, tudo aquilo que ele aprendeu em relação à gestão, ele não vai usar. Ele vai ter que ficar copiando o arquivo XML ou pegando o extrato bancário de um banco XPTO para botar no Excel. Então, não tem lógica. E eu vejo que o papel da tecnologia, ele não vai vir para tirar os empregos, ele vai vir para otimizar os empregos. Então, o contador, ele tem que perceber isso e aproveitar que ele vai ter muito mais protagonismo na ação. E se você não está percebendo ou não está entendendo o que eu estou falando do seu ponto de vista de oportunidade, você, desculpa, já está com um problema, tá? Então, você precisa enxergar isso, precisa mapear os fatos que estão acontecendo do seu ponto de vista de evolução tecnológica com CRMs, com Open Banking, com IA, com blockchain, com análise de dados em BI, para que a sua empresa contábil seja alguém do futuro. Se você está assistindo isso agora e olhar em volta de você e estiver cheio de papel e caixinha, com certeza você tem um grande problema. Então eu recomendo prestar atenção
e olhar para o futuro, porque o futuro é automatização. E aí a exigência do contador se colocando, opinando e usando a tecnologia para trazer insights com velocidade é super relevante, pessoal. Eu, em 2018, já faz alguns anos, tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e eu acabei participando de um evento da área médica, tá? Nem é da área de contabilidade. Eu estava lá e acabei achando um evento da área médica voltado à análise de dados para diagnósticos de câncer, com aplicações de inteligência artificial da IBM, que é o Watson. E eu achei muito interessante aquilo e eu fui de curioso nesse evento. E o que me chamou mais atenção nesse evento, pessoal da área médica, é que o Watson é uma ferramenta, sem dúvida, extremamente avançada do ponto de vista de análise de dados para apoio à tomada de decisão. E a discussão toda desse evento com os médicos que estavam lá, que tinha gente do mundo inteiro, não era como o Watson iria substituir o médico na tomada de decisão, mas sim como ele ia acelerar a análise clínica dos casos para definição de qual medicamento a pessoa ia tomar. Então ela reduzia uma tomada de decisão do médico, às vezes de 10, 15 dias para 1 hora, 20 minutos. No máximo, e isso significa viver ou morrer, né? Dependendo da gravidade que tu tem, porque ela conseguia fazer uma análise clínica praticamente global de casos do mundo, fazer análise de risco e trazer para o médico as melhores alternativas. E o médico decidia qual medicamento iria usar numa velocidade muito mais agressiva do que ele tem que estar juntando dados e pensando com a equipe, né? A gente tem a limitação humana. E o mesmo, no meu ponto de vista, vale para a contabilidade. A gente está num momento em que a robotização, a otimização dos processos vai fazer com que você consiga alertar o seu cliente sobre um potencial risco, sobre uma oportunidade, sobre algo que ele possa fazer para melhorar a performance do negócio dele. Então, olhem para esse aspecto aí, porque o futuro é tech e lançamentos contábeis manuais ou apuração de guias manuais vai entrar em extinção. E aquele escritório conformista que só faz isso ou tem esse viés de conformidade vai acabar sendo engolido pelo mercado. Isso aí é um fato e a gente não consegue mudar, né? Eu sempre brinco, né? A geladeira engoliu os fabricantes de gelo, né? E quem inventou a geladeira não foi a fábrica de gelo, porque ela olhou tão para dentro que achando que gelo ia ser o futuro e ficou fazendo gelo até que um dia um cara, vem cá, vamos inventar um negócio que não precisa mais fazer gelo. E aí quebrou o mercado de gelo. Então esse é um exemplo bem clássico aí que a gente tem nos Estados Unidos também. Eu sei que eu falo isso tudo e muitas vezes o pessoal se assusta, né? Como é que vai se colocar e como é que tem que se comportar. E eu diria assim que não tem bala de prata, não tem uma resposta pronta. O que eu recomendo para esse ano, pessoal, é que vocês criem áreas de P&D, que vocês parem volta e meia para pensar no futuro, para pensar nas mudanças. Se a sua empresa contábil não tem tempo para conversar, vocês não têm tempo para ir em eventos, vocês não têm tempo para entender o que os clientes de vocês estão consumindo, vocês realmente não vão conseguir se preparar para essas mudanças. Por isso que eu digo que, por exemplo, exemplos como a fábrica de contabilidade, elas não só ajudam a desonerar as empresas contábeis do ponto de vista operacional, mas elas te dão tempo até para pensar na estratégia de maturidade de crescimento e visão de futuro. Como é que vocês vão poder conversar com o time de vocês? Como é que vocês vão poder participar de eventos importantes que vão acontecer esse ano no Brasil, no mercado contábil e de outros setores, se vocês não conseguem sair da operação? Então prestem muito atenção quando a gente fala em mudança de futuro, é que nós é que fazemos o nosso futuro, não o futuro faz a gente. Vocês têm que assumir esse protagonismo nas operações. Então façam uma autocrítica do ponto de vista de estrutura. Olhem os principais escritórios do Brasil, o que eles estão fazendo, visitem os sites dessas empresas, vejam o nível de maturidade organizacional e podem ter certeza, tem muito trabalho acontecendo ali, tem muita relação ali. E eles estão encarando isso como protagonistas, então não é impossível, mas a gente tem que ter uma disciplina organizacional para usar e atentar ao que eu estou falando. Então prestem atenção. Eu acredito que esse ano de 24 vai ser um ano extremamente relevante para a contabilidade, porque o ambiente sociopolítico mundial ele é um ambiente desafiador. Ele vai exigir que o nível de profissionalização da gestão financeira seja muito assim assertivo
E quem ajuda com finanças, quem ajuda com visão, quem ajuda com percepção de desempenho são os contadores. Então você precisa ocupar essa cadeira, porque senão ela acaba sendo ocupada por outros profissionais que, ainda que saibam, né, entendam de números, estão aí tomando o teu lugar, tá? Porque é algo que vai acontecer. Então as perspectivas são enormes, são excelentes, preste atenção e estudem muito análise de dados. Eu acho que ter uma área de análise de dados ou adquirir sistemas de análise de dados vai sem dúvida também contribuir bastante para vocês numa jornada de sustentabilidade. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado das provocações em relação ao futuro da contabilidade e das oportunidades que estão sendo construídas para você, contador, ocupar um espaço maravilhoso nesse ambiente empreendedor. E se você não segue ainda o Fabricast, por favor, segue a gente aí, porque 24 vai trazer muito conteúdo, muita provocação, com trilhas maravilhosas. E eu vou estar na volta incomodando vocês, hein? Caso você ainda também não conheça a Fábrica de Contabilidade, fica o meu convite aqui. Acesse o nosso site e vem bater um papo aí, porque 24 juntos podemos ir ainda mais longe, não é mesmo?